É 8h47, agora sim, vamos conversar com o professor Paulo Piquete, gentilmente atendendo a Nova Brasil. Professor, muito obrigado aí pela gentileza. Eu que agradeço. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes. Professor, bom, como é que anda o nível de aumentos ou não de aluguéis em nosso país? Ele se recuperou da queda dos últimos tempos? Ele se recuperou parcialmente, né? Então, deixa eu gastar um minutinho para explicar Claro. os dados que eu vou comentar, porque tem esse índice novo que nós criamos na FGV, que é o IVAR, que é o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais. E aí tem uma história, né? Muita gente está acostumada no contrato de aluguel a usar como indexador o IGPM, que também é produzido aqui na Fundação Getúlio Vargas. Só que é um índice que não tem nada a ver diretamente com aluguel, né? Um índice, como diz o nome, que se propõe a ser geral para a economia brasileira. Durante literalmente décadas ele foi usado para contratos, por uma série de motivos aí que envolvem a hiperinflação, a impossibilidade de fazer contratos em moeda estrangeira, que seria uma maneira de garantir o valor do aluguel. Mas o fato é que ele criou distorções, principalmente durante a pandemia. Então, se a gente lembrar o ano de 2021, o IGP chegou a acumular mais de 30%, justamente no momento em que a renda das pessoas estava muito comprometida, né, pela questão da desaceleração econômica que pegou muito fortemente o mercado de trabalho durante a pandemia. Então, a gente criou esse índice que mede, na verdade, exclusivamente variação de contratos de aluguel, com valores efetivamente pagos, e a gente vai seguindo alguns milhares de contratos mês a mês e vendo como é que evolui. Então, eu estou fazendo toda essa explicação porque justamente esse índice mostrou uma queda bastante grande do preço de aluguéis durante a pandemia. Naquele momento em que o IGP subia muito e as pessoas estavam com problemas nos seus empregos, no seu fluxo de renda, muitas, inclusive, deixaram as grandes capitais, voltaram para casa de parentes no interior e assim por diante. E o fato é que houve uma renegociação muito grande de aluguéis na época. Então, o proprietário, se vendo com a opção de ou receber o imóvel de volta, porque o inquilino não tinha mais condições de arcar, nem com o valor que ele já pagava. Isso sem pensar ainda nos 30% de reajuste que o contrato daria pelo IGPM. Mas então o proprietário, vendo a situação, aceitou, em muitos casos, uma renegociação, inclusive uma queda nominal do valor dos aluguéis. E o nosso índice pegou isso bem. Então agora sim eu posso responder a tua pergunta de uma forma mais qualificada, né? Sim. Os aluguéis vêm se recuperando ao longo dos últimos meses. Então o último número que a gente tem é de dezembro de 22, e na média para o país eles subiram mais de 8%, portanto acima da inflação, por exemplo, medida pelo IPCA no período, que não chegou nem a 6%. Agora, isso tudo é uma recuperação justamente dessa perda que eles tiveram lá atrás. Então, de fato, se a gente pegar o período pré-pandemia, hoje os aluguéis estão voltando aos valores reais que eles tinham naquela época, mas ainda não chegaram lá. Agora, isso vale tanto para os imóveis residenciais como comerciais? Não. Como até o nome do índice diz, esse é exclusivamente de aluguéis residenciais. Porque a gente pensa no mercado imobiliário como uma coisa só, mas na verdade são realidades muito distantes, né? Assim, o que é o imóvel comercial e o imóvel residencial. Então, o proprietário do imóvel residencial normalmente são indivíduos, né, que têm isso como parte dos investimentos que eventualmente eles têm, e as negociações são muito unilaterais, né, são muito fragmentadas por esse conjunto muito grande de proprietários. Imóveis comerciais, shopping centers, galpões industriais, lajes de escritório, tipicamente fazem parte da carteira de grandes investidores, como fundos de pensão, fundos imobiliários. Então, a evolução desses mercados é bem diferente. Imóveis. Quer dizer, essas pessoas imaginam sempre um percentual, né? Apliquei, o imóvel custou 250 mil,
eu espero alugar isso e me dê um aluguel de pelo menos 0,5, 0,6 do valor do imóvel. Isso é factível ou não? Olha, tinha até uma regra, há uns tempos atrás, que essa porcentagem era algo em torno de 1%, né? 1%. Só que isso deixou de ser verdade até bem antes da pandemia, justamente naquele período em que a gente viveu uma mini bolha imobiliária aqui, né? Antes da recessão ali em 2014 e 2016. Então, o preço dos imóveis subiu muito. E nesse contexto, os aluguéis seguirem essa variação não se tornou uma coisa realista. Então, os preços também caíram muito desde a recessão e agora está se restabelecendo um novo equilíbrio, né, nessa situação de muita coisa está mudando ao mesmo tempo, mas realmente aquele valor de 1% ficou bem para trás e hoje é alguma coisa mais perto de 0,5%, como você tinha falado. Mais ou menos 0,5%. Isso. Sim. É compensador ou não? Olha, como investimento livre de risco ainda é, né? Então, tradicionalmente na economia brasileira, a gente considera que os ativos livres de risco são moeda estrangeira e imóvel, pelo menos em prazos mais longos, né? Então, nesse sentido, é óbvio que não vai ser competitivo no curto prazo, eventualmente com papéis do mercado financeiro que podem pagar mais em algum momento. Agora, como um investimento de longo prazo, ele ainda tem essa segurança que compensa muitas vezes uma rentabilidade um pouco menor frente a outras opções com mais risco. Sim. Bom, aí também teria que olhar um pouco mais à frente e imaginar uma valorização do próprio imóvel. Isso, mas aí você tem justamente essa incerteza grande que a gente tem hoje sobre o nível de atividades da economia brasileira. Então, todas essas previsões de como que vão evoluir mercado imobiliário, mercado de trabalho, hoje em dia estão bastante difíceis de serem feitas, né? Mas isso é coisa conjuntural. Como eu digo, daqui a alguns anos as pessoas sempre vão precisar continuar morando, essas coisas tendem a se reequilibrar, então é sempre um investimento interessante. Perfeitamente. Professor Paulo Piquet, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Professor Paulo Piquet é coordenador do IPC Brasil, da Fundação Getúlio Vargas. Daí ele explicando, inclusive, uma coisa muito, entre outras coisas interessantes, contratos ligados ao IGPM. E a Fundação Getúlio Vargas, né, apresentou um outro índice dizendo que o IGPM não tem nada a ver com aluguel. Mas a maior parte dos contratos antigamente era tudo IGPM. Aliás, os contratos estavam prontos, os imobiliários já deixavam pronto o contrato e dizia que o aluguel ia ser reajustado pelo índice do IGPM. E o IGPM também mexe com o mercado externo, mexe com o dólar e tudo mais, né? E não necessariamente só com questões internas do país. Então, aí o aluguel subia bastante.